Petrobras, chegamos no dia 22 de fevereiro de 2021, segunda-feira, e estamos aguardando a abertura da Bolsa de Valores brasileira para sabermos o real impacto das decisões de aumento de preço e das falas de Bolsonaro e suas ações na semana passada frente a PETR3, PETR4 e também o índice BOV, uma vez que as ações da Petrobras perfazem 9,8% atualmente com relação a este importante índice referencial da saúde financeira brasileira. Neste vídeo mostraremos um resumo de uma entrevista que o ex-presidente da Petrobras, o senhor Sérgio Gabrielli, concedeu ao site O Cafezinho e que vale a pena entendermos o seu ponto de vista com relação à Petrobras e à sua política. Para quem não sabe ou não se lembra, o Sérgio Gabrielli foi o CEO da Petrobras, o presidente da Petrobras no governo Temer, e ocupou aquele posto desde 2005 até 2012. Atualmente ele é secretário de Planejamento do Estado da Bahia e se propôs a atender a esta entrevista do site O Cafezinho. Então aqui estamos preocupados, apreensivos e curiosos com as repercussões das ações e notícias de Petrobras na semana passada com relação a repercussões nas ações da Petrobras essa semana aqui e, por que não, numa amplitude maior ao índice BOV e também às questões econômicas do nosso país, do Brasil. Vamos então para a notícia, para a entrevista do Sérgio Gabrielli, que ele transmitiu no dia 20 para o site O Cafezinho. Fiquem até o final porque muito interessante o seu ponto de vista com relação à Petrobras e ele tem propriedade para falar o que falou na entrevista. Meus amigos, o que fica por aqui é que investidor gosta de previsibilidade, coisa que não tem encontrado no Brasil ultimamente. Vamos para o vídeo então, amigos. Amigos, certamente esta não é a última notícia sobre Petrobras, mas é uma notícia muito interessante que quero compartilhar com vocês trechos. E trata-se de uma entrevista que o Sérgio Gabrielli concedeu ao site O Cafezinho, uma entrevista bastante extensa. Vamos mostrar alguns highlights para vocês, compartilhar alguns highlights. E para quem não conhece o Sérgio Gabrielli, ele foi CEO da Petrobras no governo Temer, foi o presidente da Petrobras naquele governo. E o título da matéria, da notícia no cafezinho foi: Sérgio Gabrielli, preços de combustíveis, apenas uma pequena peça da destruição setorial. Me chamou muito a atenção este título, quero compartilhar com vocês a partir de agora. Será que o presidente Bolsonaro resolveu dar uma reviravolta na sua política privatista e voltada para o mercado, intervindo na direção da Petrobras, demitindo seu presidente, muito ligado ao ministro Guedes e defensor de uma política de mercado para privatização acelerada e preços internacionais instantâneos na companhia? Ninguém sabe, mas que a demissão do Castelo Branco não é uma coisa trivial, com certeza não é. A ação de Bolsonaro na prática questiona alguns princípios fundamentais da ideologia ultraneoliberal que vinha seguindo, como o respeito à governança das empresas com ações negociadas em bolsa de valores, a primazia do privado sobre o estatal e o abandono de intervenções governamentais em assuntos diretamente produtivos. Tirar o presidente da Petrobras, por discordar da política de preços, ameaça o programa de privatizações, pois afasta potenciais compradores de refinarias e tem um enorme efeito sobre o comportamento especulativo com as ações da Petrobras, uma das principais entre as negociadas na Bolsa de Valores do Brasil, com repercussões em Nova York,
afetando os interesses de grandes fundos financeiros internacionais. A intervenção coloca os membros do conselho de administração da empresa, muitos deles representantes de fundos de investimento, em xeque, ao mesmo tempo que as autoridades do Ministério de Minas e Energia tentam criar uma narrativa que não mudará a política de preços, nem a venda das refinarias. Os governos Temer e Bolsonaro reduziram drasticamente a presença de representantes direto do governo na composição do Conselho de Administração da Petrobras, escolhendo mais representantes do mercado financeiro eleitos com o voto do governo. Na próxima semana, o Conselho Administrativo da Petrobras se reunirá e se saberá qual a sua posição de apoio ao governo ou de renúncia. Aliás, está agendada, pelo menos verificamos em outras notícias, para terça-feira, a reunião do Conselho Administrativo da Petrobras. A nota pública da direção da Petrobras, reconhecendo o recebimento da indicação do general Joaquim Silva e Luna, afirma que Castelo Branco tem mandato até 20 de março de 2021. Quase uma insubordinação frente às ordens de Bolsonaro, dizendo que recebeu a solicitação de convocação de Assembleia Geral Extraordinária para realizar as mudanças sem marcar sua data. Se a presidência da Petrobras será mudada, qual o futuro das privatizações de refinarias e da política de preços? Era o próprio Conselho Administrativo, representando os interesses dos acionistas de curto prazo e dos fundos financeiros e até de grupos de importadores de derivados, que vinha pressionando a diretoria da Petrobras para acelerar os reajustes dos preços dos combustíveis, e agora se vê frente a uma mudança de presidência da empresa, com indicações de um general, ex-ministro da Defesa do governo Temer, de um maior alinhamento com o governo, o que pode significar maiores dificuldades para implementar tanto a continuidade da política de paridade de preços de importação, como a própria privatização das refinarias. Como dizem alguns, a presidência da Petrobras exige um técnico, mas com perfil de negociador e sensível às questões sociais, dado o tamanho e importância da empresa para a economia brasileira. Não pode ser apenas um tecnocrata do capital financeiro. Para reduzir a crise dos aumentos continuados dos preços de gasolina, diesel e GLP, o governo também anunciou medidas como a redução dos impostos federais sobre os combustíveis, para tentar conter os aumentos na bomba, pressionados pela elevação dos preços internacionais do petróleo e depreciação do real com a elevação da taxa de câmbio. O ministro da Economia sabe que essas medidas precisam ser seguidas ou da redução de despesas equivalentes ou de ampliação de receitas sob pena de crime de responsabilidade do presidente e de violações da lei de responsabilidade fiscal. Com a crise fiscal, essas compensações prometidas são de complexa execução. Já em maio de 2018, Gabriele de Azevedo alertávamos que as medidas paliativas, com base em redução temporária de impostos, tomadas pelo governo da época para enfrentar a greve dos caminhoneiros, eram insuficientes e porque, abre aspas, na origem da crise estão as variações diárias dos preços de combustíveis em um ambiente recessivo com contração da atividade econômica que baixou a demanda por frete, impedindo o repasse de aumento de custos, fecha aspas. E terminávamos aquele artigo dizendo: alternativas sustentáveis a essa política exigem uma nova política de preços da Petrobras, retomada do refino nacional, consolidação da empresa entregada do poço ao poste, garantia de rentabilidade de longo prazo para os acionistas e enfrentamento dos desafios financeiros com políticas de ajuste longo, com alongamento da dívida e recuperação de investimentos. Isso será possível com o atual governo? Hoje a situação se agravou.
O governo Temer e depois o governo Bolsonaro aprofundaram a política de repasse dos preços internacionais para os preços domésticos, sem considerar as diferenças entre os mercados de vários países e a realidade do mercado de combustíveis no Brasil. Os projetos de expansão da capacidade de refino foram paralisados e ampliou-se o market share de derivados importados na oferta nacional dos produtos. Aí, meus amigos, é discorrida uma análise a respeito da Petrobras. Se vocês tiverem curiosidade sobre essa notícia, eu quero deixar para vocês o link nos comentários desse vídeo, mas eu faço questão de compartilhar com vocês o desfecho desta entrevista que o ex-CEO da Petrobras, Sérgio Gabrielli. A origem do problema é a maior dependência externa, a drástica redução da Petrobras, que passa a ser gerida como uma geradora de caixa de curto prazo, destruindo a fortaleza e os benefícios de sua integração do poço ao poste, passando pelo posto. A venda das refinarias é mais um passo a uma completa internacionalização dos preços de combustíveis no país, que abre mão de influir em um importante preço da economia. Entregue aos acionistas de curto prazo, representantes de fundos de investimento que priorizam a recuperação mais rápida de seus investimentos, mesmo às custas da destruição do capital da empresa no longo prazo, o governo agora se vê compelido a tentar mudar de rumo, mas sofre as consequências de suas atitudes anteriores que consolidaram esse modelo de descaso com os impactos das decisões sobre a economia nacional. Conflitos se aprofundam entre acionistas e governo, governo e direção da empresa, governo federal e estaduais e os trabalhadores e consumidores que resistem aos preços altos e destruição de uma empresa nacional da relevância da Petrobras. O que está acontecendo, como acontece na maioria das crises que envolvem o petróleo, é uma disputa de quem se apropria da enorme renda petroleira proveniente das diferenças entre os preços finais e os custos efetivos de produção. Qual a parcela dos consumidores, dos governos, das empresas produtoras, dos distribuidores, dos varejistas e dos trabalhadores será decidida no conflito entre os grupos de interesse que ocorre nos mercados, nas regulações e nas políticas das empresas privadas e nas orientações das empresas estatais que atuam no setor. As especificidades do petróleo provêm da sua importância estratégica, indispensável para a mobilidade de pessoas e produtos. O petróleo não é uma mercadoria qualquer. A disputa é fortemente política e social. Não será apenas a troca do presidente da empresa ou isenções tributárias de curto prazo que resolverão o impasse. É preciso uma reformulação completa da política para o setor, disse Sérgio Gabrielli, ex-presidente da Petrobras, entre os anos de 2005 e 2012 e atual secretário de Planejamento do Estado da Bahia. Então, meus amigos, muita calma nessa hora, porque os assuntos que foram notícia no final da semana passada também o serão nessa semana e receberão um enfoque talvez muito maior, porque os desdobramentos serão muito mais sérios do que muitas pessoas podem imaginar. Ficamos por aqui então. Atingimos o nosso objetivo de compartilhar com vocês a entrevista do Sérgio Gabrielli sobre Bolsonaro, sobre a decisão de Bolsonaro na Petrobras e também aguardando aqui as repercussões dos preços das ações da Petrobras nesta semana, durante esta semana, após as últimas notícias de Petrobras. Abraço, meus amigos. Se não são inscritos, inscrevam-se, ativem o sininho de notificações e permaneçam conosco. Até a próxima!